O silêncio no apartamento de Heitor Valença tinha peso e cor. Era ocre como a poeira que se acumulava sobre a tampa do piano de cauda Steinway, um monolito negro e fúnebre no centro da sala. Era cinza, como a luz de um fim de tarde paulistano que se infiltrava, sem pedir licença, pelas frestas das persianas de madeira, revelando as partículas suspensas no ar, dançarinas de um requiem invisível. E era pesado, pesado como as partituras empilhadas em desordem sobre a mesa de centro, pesadas como as contas não pagas, escondidas na gaveta da escrivaninha, pesadas como a memória de aplausos que agora ecoavam apenas dentro de seu crânio. Heitor estava sentado em sua poltrona de couro gasta, um copo de uísque barato na mão, o gelo já derretido numa poça de âmbar aguado. Aos 58 anos, o maestro Heitor Valença, outrora o menino prodígio do Brasil, o regente aclamado em Berlim, Viena e Nova York, era agora um rei exilado em seu próprio reino de 20 metros quadrados, no bairro de Higienópolis. O apartamento, uma herança de família que por décadas fora o símbolo de seu sucesso, agora cheirava a mofo e a derrota. As paredes, antes adornadas com cartazes de suas performances e fotografias com lendas da música clássica, estavam nuas, manchadas por retângulos mais claros onde a glória um dia estivera pendurada. Cada quadro vendido pagara mais um mês de condomínio, mais uma garrafa de uísque, mais uma dose de esquecimento. O som da sétima de Beethoven, vindo de um velho toca-discos, preenchia o espaço. Era uma gravação sua de 1998, com a Filarmônica de Munique. A energia, a precisão, a paixão daquele jovem regente no auge de seu poder eram uma afronta ao homem que se afundava na poltrona. Ele ouvia não com orgulho, mas com a amargura de quem visita o próprio fantasma. Cada crescendo era uma acusação, cada pianíssimo um sussurro de seu fracasso. O fracasso não viera de uma vez como um fortíssimo devastador. Viera em staccato, uma sucessão de golpes pequenos e precisos. A morte de sua esposa, a depressão que se seguiu e que ele, com sua arrogância de artista, se recusou a tratar. O temperamento explosivo, antes visto como a marca de um gênio, que se tornara o veneno que afastava orquestras e patrocinadores. Os investimentos desastrosos, guiados pela mesma impulsividade com que regia, que dilapidaram sua fortuna. E, por fim, o projeto de sua vida, a ópera Orfeu em Carajás, uma tentativa megalomaníaca de fundir a mitologia grega com a brutalidade da mineração brasileira, que consumira o resto de seu dinheiro e terminara em um silêncio humilhante, a partitura inacabada, ambiciosa demais, quebrada como seu espírito. O telefone tocou, um som estridente que rasgou o adágio de Beethoven. Heitor ignorou. Provavelmente era o banco, ou o síndico, ou sua irmã, com a voz carregada daquela pena que ele odiava mais que a própria miséria. Mas o telefone continuou a tocar, insistente, com a teimosia de um oboé desafinado. Com um grunhido ele se levantou, o corpo protestando, e atendeu. Alô? Maestro Heitor Valença? A voz do outro lado era feminina, jovem, com uma clareza profissional que não combinava com o mundo empoeirado de Heitor. Quem fala? Meu nome é Sofia Neves. Falo em nome da Fundação Império. Verde? Heitor franziu a testa. O nome não lhe era estranho. Lera algo a respeito em algum suplemento econômico, numa daquelas esperas em consultórios médicos. Uma fundação ligada ao agronegócio, a algum bilionário do Centro-Oeste. Um rei da soja, como a imprensa gostava de chamá-los. Bárbaros com dinheiro era o que Heitor pensava deles. Homens que plantavam desertos verdes e achavam que podiam comprar cultura como compravam fertilizantes. E o que a sua fundação de soja quer com um músico falido? Cuspiu ele, a acidez uma armadura. Houve uma pausa do outro lado. A mulher não se deixou abalar. A fundação tem um programa de mecenato para as artes, maestro. E o nosso fundador, o Sr. Cássio Montenegro, é um grande admirador de seu trabalho. Ele gostaria de lhe fazer uma proposta. Heitor soltou uma risada curta, sem humor. Uma proposta? Deixe-me adivinhar. Ele quer que eu componha um jingle para uma nova marca de pesticida? Uma sinfonia transgênica? Não, maestro. Ele quer financiar a sua próxima ópera. O silêncio, desta vez, foi do lado de Heitor. A palavra ópera
o atingiu como uma nota dissonante e dolorosa. A ferida de Orfeu ainda estava aberta. Eu não estou compondo. O Sr. Cássio acredita que o senhor tem dentro de si mais uma obra-prima, e ele gostaria de lhe dar os meios para criá-la. Todos os meios, sem restrições financeiras, com total liberdade criativa. Liberdade. A palavra era uma miragem no deserto de sua vida. Heitor se apoiou no piano, os dedos roçando as teclas empoeiradas. Uma melodia triste e inacabada surgiu em sua mente. E qual é o preço? Perguntou ele, o cinismo retornando. O que o seu rei da soja quer em troca? Que a ópera se passe num silo de grãos? O preço é apenas uma condição. O senhor teria que mudar durante o processo de composição para a residência do senhor Montenegro, a fazenda Império Verde, no Mato Grosso. Ele construiu um estúdio de música lá, com a melhor acústica e os melhores equipamentos do mundo. Ele acredita que o isolamento e a imersão total são essenciais para a grande arte. Mato Grosso. A imagem que veio à mente de Heitor foi a de um mar infinito de soja, um horizonte achatado, sem drama, sem nuances, uma paisagem sem música, o oposto de tudo o que o inspirava. Seria um exílio, uma prisão dourada, mas a alternativa era aquele apartamento, o whisky barato, o silêncio que gritava seu fracasso. Era a morte lenta da sua alma. Por que eu? Perguntou ele, a voz agora um sussurro. Há dezenas de compositores mais jovens, mais relevantes. O senhor Montenegro não se interessa pelo relevante, interessa-se pelo eterno. Ele sempre admirou seu trabalho, maestro. Mesmo à distância, a frase dita com aquela polidez profissional continha uma estranha e quase imperceptível ressonância, como um harmônico que se ouve apenas quando se presta muita atenção. Enviaremos os detalhes da proposta por um portador amanhã de manhã. O senhor terá tempo para analisar. Agradeço sua atenção, maestro. A ligação terminou. Heitor ficou parado, o telefone mudo na mão. Beethoven havia chegado ao seu final triunfante, e o silêncio que se instalou em seguida era diferente. Não era mais o silêncio da resignação, era o silêncio da possibilidade. Uma possibilidade absurda, humilhante, mas inegável. Ele caminhou até a janela e abriu as persianas. A cidade de São Paulo se estendia abaixo, um monstro de concreto e luzes, indiferente à sua angústia. Ele olhou para suas mãos, mãos que já haviam regido as maiores orquestras do mundo, que haviam arrancado lágrimas de plateias em Viena. Mãos que agora tremiam levemente por causa do álcool e da inatividade. Ele ainda tinha música dentro de si? Ou era apenas o eco de uma glória passada? A proposta era um pacto faustiano. Venderia sua alma artística a um bárbaro do agronegócio em troca de uma última chance de criar, de deixar um legado que não fosse o de um gênio que se autodestruiu. Seria a sua redenção ou a sua humilhação final. Na manhã seguinte, um carro preto e discreto parou em frente ao seu prédio. Um homem de terno entregou-lhe um envelope de couro. Dentro não havia apenas um contrato, mas um cheque. Um cheque com tantos zeros que Heitor teve que se sentar. Era um adiantamento, um valor que pagaria todas as suas dívidas e ainda lhe garantiria uma vida de conforto por anos. Era um gesto de poder absoluto, uma demonstração de que, para Cássio Montenegro, o dinheiro não era um obstáculo, era a própria linguagem do universo. O contrato era simples, quase elegante em sua brutalidade. A Fundação Império Verde lhe daria tudo. Em troca, a obra final, incluindo todos os direitos autorais e de execução, pertenceria integralmente à fundação. Ele seria o criador, mas não o dono. Um artesão de luxo, um joalheiro contratado para lapidar a pedra mais preciosa da coroa de um rei. Heitor assinou. Uma semana depois, ele estava em um jato particular, o mesmo modelo que ele costumava fretar, mas que agora não lhe pertencia. Ele sobrevoava o coração do Brasil, olhando pela janela. O emaranhado urbano de São Paulo deu lugar a um tapete verde e marrom, um mosaico de fazendas e rios sinuosos. E então, o verde se tornou uniforme, obsessivo, um oceano de soja que se estendia até onde a vista alcançava, interrompido apenas por pivôs de irrigação que giravam lentamente como ponteiros de relógios geológicos. Era a paisagem de Cássio Montenegro,
Uma paisagem de uma ordem implacável, de uma natureza domada, otimizada, silenciada. Não havia espaço para o acaso, para o selvagem. Era belo e aterrorizante. O avião pousou em uma pista particular, no meio daquele oceano verde. Porta se abriu, e o ar que o recebeu foi uma bofetada. Um bafo quente, denso, com o cheiro de terra, de pólen e de algo químico, um odor adocicado e industrial que pairava no ar. Um carro o esperava na pista. Enquanto se dirigia para a sede da fazenda, ele viu a casa pela primeira vez. Não era uma casa de fazenda, era uma fortaleza modernista, uma escultura de vidro, concreto e aço que parecia ter pousado ali vinda de outro planeta. Linhas retas, ângulos agudos, uma estrutura que não dialogava com a paisagem, mas a dominava, a observava de cima. Estava empoleirada no topo da única elevação do terreno, e as paredes de vidro espelhado refletiam o céu e as plantações, camuflando e, ao mesmo tempo, afirmando sua presença. O carro parou sob uma marquise de concreto. Um homem esperava nos degraus. Era alto, magro, com a pele curtida pelo sol. Seus cabelos eram de um loiro acinzentado, penteados para trás, e seus olhos, de um azul pálido, quase transparente, o examinaram com uma intensidade fria e analítica. Vestia calças de linho e uma camisa branca simples, mas de um corte impecável. Não havia ostentação, apenas a confiança tranquila de quem não precisa provar nada. Era Cássio Montenegro. "Maestro", disse ele, estendendo a mão. O aperto foi firme, seco. A voz era grave, com o sotaque polido de quem passara tempo no exterior, mas com uma dureza gutural que denunciava suas raízes. "Seja bem-vindo ao Império Verde." Heitor foi guiado para dentro. O interior era ainda mais impressionante e frio que o exterior. O chão era de cimento queimado polido, as paredes de concreto aparente, móveis de design, peças de Sérgio Rodrigues e Oscar Niemeyer, eram dispostos com uma precisão cirúrgica em espaços vastos, criando ilhas de conforto em um oceano de minimalismo. Obras de arte contemporânea de artistas como Adriana Varejão e Tunga pendiam nas paredes, não para trazer calor, mas para afirmar um status cultural. Tudo era perfeito, tudo era silencioso. "Sua casa, maestro", disse Cássio, com um gesto amplo. "Sinta-se à vontade, o estúdio fica na ala oeste. Ícaro, nosso sistema de automação irá guiá-lo. Ele atende aos seus comandos de voz." Heitor estava prestes a agradecer, a dizer algo sobre a generosidade, quando ela apareceu. Ela descia a escadaria flutuante de aço que ligava os 2 andares, movendo-se com uma graça que parecia deslocada naquele ambiente de ângulos retos. Era mais jovem que Cássio, talvez no final dos 30. Alta, esguia, com longos cabelos negros que caíam em ondas sobre os ombros. Vestia um vestido de seda branco, simples, que flutuava ao seu redor. Mas o que paralisou Heitor foi o seu rosto. Era um rosto de uma beleza clássica, quase dolorosa, com maçãs do rosto altas e uma boca que parecia esculpida para o canto. Mas seus olhos, de um castanho profundo, continham uma melancolia tão vasta quanto as plantações lá fora. Era o rosto de uma rainha prisioneira. "Ah, aqui está a minha esposa", disse Cássio, o tom casual, mas com um brilho possessivo nos olhos azuis. "Liana, este é o maestro Heitor Valença. Ele passará uma temporada conosco." Liana chegou ao pé da escada e parou. Ela olhou para Heitor e, por um instante, o maestro sentiu que ela o via. Não o gênio decaído, não o convidado de seu marido, mas o homem. Havia um lampejo de reconhecimento, de uma tristeza compartilhada naquele olhar. "É uma honra recebê-lo, maestro", disse ela. A voz era um sussurro, um pianíssimo que mal se ouvia, mas que continha a promessa de um timbre extraordinário. A voz de uma cantora. "A honra é minha, senhora", respondeu Heitor, a formalidade repentinamente estranha em sua boca. Cássio sorriu, um sorriso fino que não alcançava os olhos. "Liana é uma apreciadora de sua arte. Na verdade, ela é a razão pela qual o convidei. Ela sentia falta de música nesta casa." Heitor olhou de Cássio para Liana. Ela mantinha os olhos baixos, o rosto uma máscara inescrutável. Ele sentiu um calafrio, uma nota de advertência que soou no fundo de sua mente. Aquela não era apenas a casa de seu mecenas.
Era o palco de um drama silencioso e antigo. E ele, sem saber, acabara de entrar em cena, não como convidado, mas como o personagem principal de uma ópera que ainda não fora escrita. Os primeiros dias na fazenda Império Verde foram uma sucessão de estranhamentos. Heitor acordava com o silêncio. Um silêncio que não era a paz do campo, mas a ausência calculada de ruído. As janelas de vidro laminado barravam o mundo exterior, transformando o som dos tratores distantes e o canto dos poucos pássaros que ousavam se aventurar por ali em um espetáculo mudo. A casa, controlada pela inteligência artificial onipresente, Ícaro, antecipava suas necessidades com uma eficiência que beirava o assustador. As luzes se acendiam suavemente antes que ele entrasse em um cômodo, a temperatura se ajustava e o café, forte e sem açúcar, exatamente como ele gostava, estava pronto na cozinha no momento em que ele descia as escadas. Era um conforto opressivo, o cuidado de um carcereiro. Ele passava a maior parte do tempo no estúdio, e o estúdio era de fato um templo. Cássio não havia exagerado. Era um cubo acusticamente perfeito, revestido de madeira clara, com um pé direito de 10 metros e uma parede de vidro que se abria para um jardim zen particular, um oásis de pedras brancas e bambus em meio ao mar de soja. Havia um piano de cauda Fazioli, o Rolls Royce dos pianos, cuja sonoridade era tão pura que parecia ferir os ouvidos. Mesas de som digitais de última geração, microfones que captavam até a respiração de um flautista e uma biblioteca digital com todas as partituras já escritas pela humanidade. Era o sonho de qualquer músico, e para Heitor era um insulto, um lembrete diário do abismo entre seu gênio e sua falência. Ele tentava compor, sentava-se ao piano por horas, os dedos percorrendo as teclas, buscando uma melodia, um tema, um ponto de partida para a grande ópera que prometera. Mas a inspiração não vinha. As ideias que surgiam pareciam velhas, requentadas, ecos de suas glórias passadas. A paisagem lá fora, aquela monotonia verde e infinita, não lhe oferecia drama, apenas uma ordem matemática que matava sua alma romântica. Ele se sentia estéril como a terra supercultivada ao seu redor. As refeições eram os momentos de maior tensão. Eram servidas na vasta sala de jantar, em uma mesa de pequi vinagreiro que poderia acomodar 20 pessoas, mas que era ocupada apenas por eles 3. Cássio sentava-se na cabeceira, Heitor em uma das laterais e Liana na outra. Uma distância protocolar entre eles. A comida era impecável, preparada por um chefe que vinha de São Paulo 2 vezes por semana, mas Heitor mal sentia o gosto. Cássio falava sobre o mercado de futuros em Chicago, sobre a cotação do dólar, sobre novas tecnologias de colheita por satélite. Falava de seu império com a paixão contida de um general, descrevendo sua estratégia de batalha. Ele se dirigia a Heitor com uma deferência calculada, fazendo perguntas sobre a história da música, sobre a estrutura de uma fuga de Bach ou a complexidade harmônica de Wagner. Mas suas perguntas não pareciam buscar conhecimento, pareciam testar, medir, avaliar. Heitor sentia-se como um espécime raro, um item de luxo adquirido para entreter e validar a cultura de seu dono. Liana, na maior parte do tempo, permanecia em silêncio. Comia pouco, os olhos fixos em seu prato. Sua beleza era uma presença constante e perturbadora. Havia nela uma quietude que não era paz, mas resignação. As poucas vezes que falava, sua voz era baixa, quase um pedido de desculpas. No entanto, quando Cássio mencionava música, os olhos dela ganhavam um brilho fugaz, uma faísca de vida que era rapidamente extinta, como se ela se lembrasse de que aquele território lhe era proibido. Foi em uma tarde no final da primeira semana que Heitor a ouviu pela primeira vez. Ele estava no estúdio, frustrado, batendo acordes dissonantes no Fazioli, quando um som atravessou o vidro do Jardim Zen. Era uma voz feminina cantando baixo quase para si mesma. Era uma melodia que ele conhecia bem, a área Casta Diva, da ópera Norma de Bellini, uma das peças mais difíceis do repertório para sopranos. Ele se levantou e foi até a parede de vidro. Liana estava no jardim, de costas para ele, cuidando de um pequeno bonsai. Ela não cantava com força, mas o timbre estava lá,
uma pureza cristalina, uma ressonância natural, uma cor que continha ao mesmo tempo a luz e a sombra, e acima de tudo, uma dor que a área exigia e que parecia emanar do fundo de sua alma. Heitor ficou paralisado, ouvindo. Era a voz de uma profissional, uma voz que não pertencia a uma amadora, a uma apreciadora de sua arte. Aquela era a voz de alguém que vivera a música. A área terminou num sussurro e Liana continuou a podar seu bonsai, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, no jantar, Heitor não conseguiu se conter. Senhora Liana, começou ele, quebrando o monólogo de Cássio sobre a logística de exportação para a China. Eu a ouvi hoje, no jardim, cantando Bellini. Liana ergueu os olhos e Heitor viu um lampejo de pânico neles. Cássio parou de falar e pousou os talheres com uma precisão deliberada. O leve tilintar da prata no prato de porcelana foi o único som na sala por um instante. Ah, sim, disse Cássio, com um sorriso que não era um sorriso. Liana tem seus hobbies. Não é um hobby, Cássio. Com todo o respeito, disse Heitor, a paixão pela música superando sua cautela. Aquela voz, o fraseado, o controle da respiração. A senhora estudou canto, e por muitos anos, se não me engano. Liana olhou para o marido, um apelo silencioso em seu rosto. Mas Cássio parecia se divertir com a situação. Conte a ele, querida. O maestro está curioso. Liana respirou fundo. Eu estudei no Teatro Municipal do Rio, por quase 10 anos, disse ela, a voz um pouco mais firme. Eu estava começando uma carreira. Começando? Heitor insistiu, sentindo que havia uma história ali. Uma voz como a sua não começa. Ela explode no mundo. Eu a teria ouvido, teria lido sobre a senhora. O que aconteceu? O sorriso de Cássio se alargou. O que aconteceu, maestro, foi que eu a encontrei e lhe ofereci uma vida que nenhum palco poderia lhe dar. Estabilidade, segurança, um mundo sem as incertezas e as humilhações da vida de artista. Não foi, meu amor? Ele olhou para Liana. E o que havia em seu olhar não era amor, mas um lembrete de um contrato, de uma troca. Liana baixou os olhos novamente e assentiu. Sim, foi uma escolha. Heitor sentiu uma onda de raiva e de uma estranha e protetora compaixão. Ele conhecia aquela história. A história do talento sacrificado no altar da conveniência. Ele vira isso dezenas de vezes. Mas a voz dela era especial. Era um crime que um talento daquele calibre estivesse silenciado, podando bonsais no meio de um deserto de soja. Pois eu digo que foi a escolha errada, disse Heitor, a arrogância retornando. Um talento como o seu não é uma propriedade, é um dever para com a beleza no mundo. Cássio o encarou, os olhos azuis perdendo o brilho divertido, tornando-se lascas de gelo. O senhor é meu convidado, maestro, não o meu confessor. Liana está feliz. A música agora é o seu passado, um passatempo agradável. A frase foi uma sentença, e a conversa morreu ali. Mas algo havia mudado. Um elo havia sido criado entre Heitor e Liana, um elo forjado na música e na compreensão mútua do que significava ter a arte como centro da vida. No dia seguinte, Cássio partiu em uma viagem de negócios para Singapura. Seriam 3 dias de ausência. A casa, sem a sua presença controladora, pareceu respirar. O ar ficou mais leve. Na primeira noite, Heitor estava no estúdio, tentando, mais uma vez, encontrar a inspiração. A porta se abriu suavemente. Era Liana. Desculpe incomodar, disse ela. Sora, eu queria lhe pedir perdão pela conversa de ontem. Meu marido, ele às vezes é muito protetor. Ele não é protetor. Ele é um carcereiro, respondeu Heitor sem rodeios. Liana não negou, apenas entrou e caminhou até o Fazioli. Ela passou os dedos sobre as teclas, mas não as tocou. Este lugar é incrível, disse ela. Ele o construiu para mim, sabia? Quando nos casamos, ele disse que era para eu nunca deixar de cantar. E por que deixou? Ela se virou para ele, e desta vez, a máscara de resignação havia caído. Seus olhos estavam cheios de uma dor antiga, porque o canto dele era mais alto. O mundo dele, os negócios, as viagens, as festas. Não havia espaço para as minhas horas de estudo, para a minha disciplina. Cada vez que eu cantava, era uma crítica. Por que tão triste, querida? Ou, essa nota não pareceu um pouco forçada? Ele não me proibiu.
Ele apenas me desencorajou, lenta e metodicamente, até que eu mesma me convenci de que não era boa o suficiente, até que eu parei. Heitor se aproximou. Ele não fez isso porque achava que você não era boa. Ele fez porque sabia que você era extraordinária e tinha medo de que sua arte fosse maior que o império dele. Medo de que um dia você voasse para longe. Liana o encarou, os lábios entreabertos. Ninguém nunca havia verbalizado o que ela sentia no fundo de sua alma. Eu comecei a escrever, disse Heitor, mudando de assunto, mas não realmente. Uma ideia para a ópera. A história de uma sereia, dona de uma voz mágica, que é capturada por um rei da terra firme. Ele a aprisiona num castelo de vidro, longe do mar, para que só ele possa ouvir seu canto. Liana ouvia, hipnotizada. Mas a voz dela, longe do mar, começa a desaparecer, e a única coisa que pode trazê-la de volta é uma canção de amor. Uma canção cantada por um navegador perdido que ouve o eco de sua melodia e se apaixona por ela sem nunca tê-la visto. E ele a encontra? Sussurrou Liana. Eu ainda não sei, respondeu Heitor. Eu não consigo encontrar a melodia principal, o tema da sereia. Ele se sentou ao piano. Cante. Para mim, Liana. Cante qualquer coisa. Cante a sua dor. Ela hesitou por um momento. Depois caminhou até o centro da sala, fechou os olhos e respirou fundo. E então, ela cantou. Não era Bellini. Era uma melodia simples, uma canção de ninar do folclore nordestino que a mãe dela costumava cantar. Mas a voz preencheu cada centímetro do estúdio. Era pura, forte, cheia de uma saudade tão profunda que doía. Heitor começou a tocar, improvisando uma harmonia para a melodia dela. A música fluía dele, fácil, natural, pela primeira vez em anos. O piano e a voz se entrelaçaram, conversando, lamentando, ansiando. Era mais do que música, era uma confissão. Quando a última nota se desvaneceu no silêncio, eles se olharam. A distância entre eles havia desaparecido. O ar estava carregado de eletricidade, de notas não tocadas, de palavras não ditas. Essa, disse Heitor, a voz embargada, essa é a melodia. A inspiração que ele tanto buscara não estava na paisagem nem na solidão. Estava ali, o tempo todo, aprisionada naquela mulher. A musa e a música eram uma só. E naquele momento, Heitor soube que sua ópera não seria apenas sobre uma sereia, seria sobre Liana, e que ele não seria apenas o compositor, seria o navegador perdido, vindo de longe para libertar aquele canto. E ele sabia com uma certeza aterrorizante e excitante que para libertá-la ele teria que se afogar. A ausência de Cássio transformou a fazenda Império Verde. O sistema Ícaro continuava a gerir a casa com sua eficiência asséptica, mas a atmosfera de vigilância constante havia se dissipado. O ar parecia mais leve e o silêncio menos opressivo. Para Heitor e Liana, aqueles 3 dias foram uma fresta de luz num mundo de sombras, um interlúdio roubado ao tempo. Eles se refugiaram no estúdio. O que começou como uma colaboração artística rapidamente se metamorfoseou em algo mais profundo, mais perigoso. A música era o catalisador, a linguagem segura, através da qual podiam expressar o que não ousavam dizer. Heitor sentava-se ao piano, os dedos, antes rígidos pela inatividade e pelo uísque, agora ágeis, dançando sobre as teclas com uma paixão redescoberta. Ele compunha com uma velocidade febril, as melodias jorrando dele como uma fonte há muito selada que finalmente encontrava uma fissura para romper. Liana estava ao seu lado, não mais como uma espectadora silenciosa, mas como uma co-criadora. Ela sugeria mudanças no libreto, sua intuição poética afiando as palavras, dando-lhes a profundidade que apenas alguém que vivera a história poderia dar. E ela cantava. Cada nova passagem que Heitor escrevia, ela a trazia à vida, a voz preenchendo o estúdio, testando os limites da acústica perfeita. A de cada nota, ela parecia se reerguer, a postura da rainha prisioneira dando lugar à da diva que reivindicava seu palco. O trabalho se estendia pelas noites. Eles dispensavam os empregados, alegando que o processo criativo exigia solidão. Comiam sanduíches e bebiam vinho diretamente da garrafa, sentados no chão do estúdio, cercados por partituras rabiscadas.
As conversas fluíam íntimas, confessionais. Ele falou de sua falecida esposa, não com a dor de antes, mas com a melancolia de uma memória distante. Ela falou de sua juventude no Rio, dos sonhos que tivera, da solidão que sentia mesmo. Antes de Cássio, a solidão de quem se sente diferente. Eu sempre achei que a música me salvaria de tudo, confessou ela, numa daquelas madrugadas, a voz um sussurro na penumbra. Mas no fim, foi ela que me levou à minha prisão. A música nunca aprisiona, Liana. As pessoas sim, respondeu. Heitor. Ele estendeu a mão e com as costas dos dedos, traçou a linha do maxilar dela. O gesto foi hesitante, carregado de uma eletricidade que fez ambos prenderem a respiração. O toque foi o arpejo que quebrou a tensão. O beijo que se seguiu não foi suave ou terno, foi faminto, desesperado. Um choque de duas solidões, de duas fomes, de paixão, de arte, de vida. Era a colisão de um homem que pensava que sua música havia morrido com a mulher, que pensava que sua voz havia sido silenciada para sempre. Fizeram amor ali mesmo, no tapete persa do estúdio, sob o olhar silencioso do Fazioli. Foi um ato de rebelião, uma nota dissonante e triunfante na sinfonia controlada daquela casa. Não havia culpa, não havia hesitação. Havia apenas a certeza de que aquele encontro era inevitável, tão inevitável quanto a resolução de um acorde. Nos 2 dias seguintes, eles viveram uma fantasia. Amaram-se em quase todos os cômodos daquela mansão fria, preenchendo os espaços vazios com o calor de seus corpos, desafiando o fantasma de Cássio em sua própria fortaleza. Nadaram nus na piscina de borda infinita, sob o céu estrelado do centro-oeste, um céu tão vasto e cheio de luz que parecia zombar da escuridão de suas vidas. Dançaram na sala de estar ao som das gravações antigas de Heitor, ele a conduzindo com a mesma firmeza com que regia uma orquestra. E em meio a tudo isso, a ópera crescia. Tornou-se um diário de sua paixão. O dueto de amor entre a sereia e o navegador era uma transcrição, literal de suas noites. A área de fúria da sereia contra seu captor era o grito silencioso de Liana. A música era sublime, complexa, cheia de uma beleza trágica que Heitor não alcançava desde o auge de sua carreira. Ele sabia que estava a compor a sua obra-prima, e sabia que a estava a compor com a sua alma, e que sua alma, agora, pertencia àquela mulher. No último dia antes do retorno de Cássio, a realidade começou a se infiltrar em sua bolha. O que nós vamos fazer? Perguntou Liana. Eles estavam deitados na cama de Heitor, o sol da manhã pintando listras de luz no quarto. Nós vamos fugir, disse ele com uma certeza que não sentia por completo. Terminaremos a ópera. É a minha melhor obra, a sua voz. O mundo precisa ouvi-la. Com esta partitura em mãos, conseguiremos um contrato em qualquer lugar. Viena, Milão, podemos ir para onde quisermos. Ele nunca nos deixaria ir, sussurrou ela, o medo retornando aos seus olhos. Você não o conhece, Heitor. Cássio não perde. Ele não sabe o que é perder. Ele não é um deus. É apenas um homem que não entende a nossa arte. Para ele, esta ópera será apenas um capricho, um item em sua coleção. Ele não entenderá o valor dela. Nós a levaremos e, quando ele perceber, já estaremos longe. O plano era frágil, romântico, talvez ingênuo, mas era a única boia em que podiam se agarrar. A ópera era o seu passaporte para a liberdade. Cássio voltou no final da tarde. O jato particular pousou na pista e a presença dele pareceu sugar o ar de volta para dentro da casa. A atmosfera leve e livre dos últimos dias se evaporou instantaneamente. Heitor e Liana se encontraram na sala principal para recebê-lo, a uma distância segura um do outro, os rostos cuidadosamente neutros. Ele entrou trazendo consigo o cheiro de ar de avião e de poder. Parecia cansado da viagem, mas os olhos azuis estavam alertas, afiados como sempre. Ele os cumprimentou com um aceno de cabeça. A viagem foi produtiva? Perguntou Liana, a voz de esposa dedicada. Sempre é, respondeu Cássio. Ele se serviu de um copo d'água e se virou para Heitor. Que é o senhor maestro? O isolamento foi produtivo? A inspiração apareceu? Heitor sentiu um calafrio. Havia uma ironia na pergunta, uma camada de significado que ele não sabia se era real ou fruto de sua paranoia. Sim, muito produtivo, respondeu, a voz firme.
Acredito que encontrei o coração da obra. Esplêndido, disse Cássio, com um entusiasmo que soava falso. Liana me disse que tem o ajudado com o libreto. Fico feliz em ver esta colaboração. Tenho certeza de que a sensibilidade de minha esposa estava a acrescentar muito à sua técnica, maestro. Ele caminhou até Liana e pousou a mão. Em seu ombro, um gesto de posse. Liana enrijeceu por uma fração de segundo, um movimento quase imperceptível, mas que Heitor viu. Mal posso esperar para ouvir o que vocês criaram juntos, continuou Cássio. Ele olhou de um para o outro, um sorriso fino nos lábios. Na verdade, já que a obra está a avançar tão bem, acho que é hora de celebrarmos. Darei uma festa daqui a um mês. Convidarei algumas pessoas, amigos, investidores, pessoas influentes do nosso mundo. E o senhor, maestro, nos dará a honra de uma pequena apresentação, uma avant-première de alguns trechos da ópera, com Liana a cantar, é claro. Será a forma perfeita de apresentar o nosso projeto ao mundo. O anúncio caiu sobre eles como uma rede, uma festa, uma apresentação, diante do mundo de Cássio. Heitor olhou para Liana e viu o mesmo pânico que sentia refletido nos olhos dela. Era uma armadilha. Eles teriam que cantar sua canção de amor proibido para o homem que traíam, cercados por seus aliados. Mas recusar seria admitir a culpa. Eles não tinham escolha. Será uma honra, Cássio, disse Heitor, a palavra honra azeda em sua boca. Maravilhoso, disse Cássio. Ele se virou para sair da sala, mas parou na porta. Ah, maestro. Sim? A ópera já tem um título? Heitor hesitou por um segundo. Sim, chama-se Canto Perdido. Cássio ergueu uma sobrancelha. Canto Perdido. Gosto. Tem um tom de tragédia, de algo precioso que foi encontrado, mas que pode se perder novamente se não for bem guardado. Ele saiu deixando o eco de suas palavras pairando no ar. Heitor e Liana se entreolharam. O medo agora uma certeza. Ele sabia, de alguma forma, aquele homem com seus olhos de gelo e sua alma de planilha sabia de tudo, e ele não iria impedi-los. Ele iria assisti-los. A colaboração, a festa, a apresentação não eram acidentes. Eram atos de uma vingança que estava apenas começando a ser orquestrada. O mês que se seguiu foi o mais estranho e febril da vida de Heitor. A iminência da festa e a certeza velada de que Cássio sabia de seu segredo transformaram a paixão em um ato de desafio constante. Cada encontro clandestino com Liana era carregado de uma urgência desesperada. Cada beijo roubado era um pequeno ato de guerra contra o seu captor. Eles não eram mais apenas amantes, eram conspiradores, cúmplices em um plano de fuga que se tornava mais elaborado e mais frágil a cada dia. Cássio, por sua vez, era a personificação da ambiguidade. Ele os tratava com uma cortesia impecável, quase exagerada. Interessava-se pelo progresso da ópera, pedia para ouvir as novas passagens, elogiava o trabalho de Heitor com a terminologia de um crítico de arte. Elogiava a voz de Liana dizendo, como Heitor a havia redescoberto. Sua presença era a de um diretor de teatro que observa seus atores principais se apaixonarem, sabendo que o roteiro que ele escreveu para eles termina em tragédia. A paranoia se instalou em Heitor. Ele começou a ver microfones em cada luminária, câmeras em cada canto de sombra. A casa com seu sistema Ícaro parecia um organismo vivo e consciente que reportava cada movimento deles. Ele e Liana pararam de se encontrar nos cômodos principais. Seus refúgios eram lugares esquecidos. Um depósito no porão, o antigo pomar abandonado nos limites da propriedade. E, principalmente, o estúdio, que eles agora trancavam por dentro, criando uma falsa sensação de segurança. A ópera era a única coisa real, o único território onde podiam ser verdadeiros. E ela florescia naquela atmosfera de perigo. Canto Perdido tornou-se uma obra monumental, mais complexa e emocionalmente devastadora do que qualquer coisa que Heitor já havia escrito. Ele teceu na partitura os temas de aprisionamento e liberdade, de paixão e medo. Usou harmonias que eram ao mesmo tempo sublimes e angustiantes. Havia passagens de uma beleza tão dolorosa que faziam Liana chorar enquanto as cantava. Esta música, disse ela uma noite após cantar a área final da Sereia,
uma canção de despedida ao oceano e ao amor. Não parece ter sido escrita por um homem. Parece ter sido arrancada da alma de uma mulher. Por que foi? Respondeu Heitor, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não estou a compor, Liana. Estou a transcrever você. Eles haviam se tornado uma única entidade artística. A simbiose era total. Ele sabia que nunca mais em sua vida alcançaria aquele estado de graça criativa. E era isso que tornava a ideia de deixar a partitura para trás, de perdê-la para Cássio, uma tortura insuportável. O plano de fuga era o foco de suas conversas sussurradas. A noite da festa seria a sua única janela de oportunidade. Com a casa cheia de convidados, a segurança estaria mais relaxada, as atenções desviadas. Heitor havia usado um de seus poucos contatos remanescentes no mundo da música, um antigo produtor que lhe devia um favor para arranjar o essencial. O produtor, sem fazer perguntas, havia concordado em enviar um carro para esperá-los em um ponto específico de uma estrada de terra que ficava a 5 quilômetros da sede da fazenda, às 2 da manhã. O carro os levaria a um aeroporto particular em Cuiabá, onde um avião os estaria esperando. O desafio era levar a partitura. A obra completa era um volume massivo de centenas de páginas. Impossível de esconder. Nós não a levaremos, disse Heitor, numa noite, a revelação o atingindo. Nós a enviaremos. Usando um scanner de alta resolução que fazia parte do equipamento do estúdio, ele passou as 3 noites que antecederam a festa, digitalizando cada página da partitura. O processo era meticuloso, demorado. Cada arquivo era criptografado e enviado, em pequenas partes, para um servidor seguro na Suíça, providenciado por seu contato. A partitura original, a física, eles a deixariam para trás, como uma casca vazia. O que importava, a alma da obra, estaria a salvo, esperando por eles do outro lado do mundo. Ele pode ter o papel, sussurrou Heitor, enquanto o scanner emitia sua luz azulada, sobre a caligrafia elegante de suas notas. Mas a música será nossa. Enquanto planejavam a fuga, Cássio planejava a festa, e o fazia com a mesma atenção obsessiva aos detalhes com que administrava seu império. Voos foram fretados de São Paulo e do Rio para trazer os convidados. Um chefe com 3 estrelas Michelin foi trazido de Paris. Orquídeas raras vindas da Colômbia adornavam cada cômodo. A festa seria o evento social do ano no mundo do agronegócio, um testemunho do poder e do bom gosto de Cássio Montenegro. E para Heitor e Liana, seria o cenário de sua humilhação ou de sua libertação. A tensão atingiu seu clímax no dia da festa. O sol do Mato Grosso parecia mais quente, mais impiedoso. Carros de luxo começaram a chegar no final da tarde, levantando nuvens de poeira vermelha na estrada que levava à fazenda. Homens de ternos de linho e mulheres com vestidos de grife e joias que brilhavam sob o sol desciam dos veículos, trazendo consigo o barulho e a arrogância da elite brasileira. Liana foi forçada a assumir seu papel de anfitriã, um sorriso congelado no rosto, movendo-se entre os convidados a personificação da graça e da beleza. Cássio estava ao seu lado, o rei, em sua corte, aceitando os cumprimentos, fazendo negócios em meio a taças de champanhe. Heitor se sentia como um impostor. Ele era o artista da corte, o entretenimento da noite. Os convidados o tratavam com uma curiosidade condescendente. Eram homens e mulheres que viam a arte como um acessório, como um bom vinho ou um carro importado. Então, maestro, ouvi dizer que o nosso Cássio o tirou da aposentadoria, disse um fazendeiro corpulento com um anel de ouro maciço no dedo. É bom ver que o agronegócio está a investir na cultura. Heitor apenas sorria e acenava com a cabeça, a raiva queimando em seu estômago. A apresentação estava marcada para as 10 da noite. O grande salão da mansão havia sido transformado em uma sala de concertos improvisada, com o Fazioli no centro. Liana usava um vestido de veludo negro que a fazia parecer ainda mais pálida, mais etérea. Heitor vestia um smoking que parecia um disfarce. Eles se encontraram por um segundo nos bastidores antes de entrar. "Você está pronta?" sussurrou ele. "Eu nasci pronta", respondeu ela, e pela primeira vez naquele dia, ele viu a força em seus olhos, a diva que se recusava a ser vítima. Eles subiram ao pequeno palco. Um silêncio expectante caiu sobre a plateia.
Cássio sentou-se na primeira fila, o rosto uma máscara de orgulho e antecipação. Heitor sentou-se ao piano. Liana posicionou-se ao seu lado. Ele olhou para ela e o resto do mundo desapareceu. Havia apenas os dois. E a música. Ele tocou os primeiros acordes. Era a abertura da ópera. Uma melodia assombrosa e melancólica que evocava o mar e a solidão. Então, a voz de Liana surgiu, enchendo o salão. Era a canção da sereia, a melodia que nascera de sua dor. Ela cantou com uma paixão e uma técnica que deixou a plateia em um silêncio chocado. Não era a voz de uma amadora, era a voz de uma força da natureza. Eles apresentaram 3 peças: o canto da sereia, a canção do navegador perdido e, por fim, o primeiro dueto de amor. Enquanto cantavam, olhando um para o outro, a ficção da ópera e a realidade de seu caso se fundiram. Não era uma performance. Era uma confissão pública, velada pela arte. A paixão, a dor, o desejo, tudo estava ali, nu, para quem quisesse ver. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio permaneceu por um longo momento. E então, a sala explodiu em aplausos. Uma ovação de pé. Os rostos dos barões da soja e de suas esposas mostravam uma emoção genuína. Uma admiração que pegou Heitor de surpresa. Talvez até mesmo os bárbaros tivessem alma. Heitor e Liana se curvaram, as mãos unidas. Nesse momento, olhando para a plateia, Heitor cometeu o seu erro fatal. Ele se permitiu sentir um lampejo de triunfo. Ele havia provado seu gênio. Ele havia revelado o talento de Liana. Ele havia transformado a dor deles em beleza. Por um instante, ele esqueceu onde estava. Esqueceu que aquele não era seu palco, mas a arena de seu inimigo. Ele olhou para Cássio, e o que viu em seu rosto o gelou até os ossos. Cássio não parecia irritado nem ciumento. Ele também aplaudia, um sorriso largo e satisfeito no rosto. Mas em seus olhos azuis não havia admiração. Havia o brilho frio e triunfante de um predador que acabara de ver sua armadilha funcionar perfeitamente. Naquele olhar, Heitor compreendeu, com uma clareza que o deixou sem ar, que Cássio não apenas sabia do caso. Ele o havia desejado, ele o havia orquestrado. A música sublime, a paixão avassaladora, a ovação da plateia, tudo aquilo não era a vitória dos amantes. Era o ato final da vingança de Cássio, o crescendo de sua sinfonia sádica. A ovação continuava. Um trovão de palmas que enchia o grande salão. Mas para Heitor, o som se tornara distante, abafado, como se ele estivesse submerso. O único foco em seu universo era o rosto de Cássio Montenegro, na primeira fila. O sorriso dele era uma obra de arte da crueldade, uma máscara de prazer que não tentava mais se esconder. Era o sorriso de um homem que não apenas ganhara o jogo, mas que se deleitava em cada segundo da agonia de seu adversário. Liana, ao seu lado, também viu. Heitor sentiu os dedos dela gelarem nos seus, a mão tremendo levemente. O calor do triunfo se esvaiu, substituído por um frio que começava na boca do estômago e se espalhava por suas veias. O plano de fuga, o carro na estrada de terra, o avião em Cuiabá, tudo pareceu subitamente infantil, uma fantasia patética diante da realidade daquele sorriso. Eles não eram conspiradores inteligentes, eram marionetes e só agora percebiam os fios que os moviam. Eles se curvaram mais uma vez e saíram do palco improvisado, entrando numa pequena sala lateral que servia de camarim. Assim que a porta se fechou, Liana se afastou dele, o rosto uma máscara de pânico. Ele sabe, sussurrou ela, a voz um fio. Heitor, ele sabe de tudo. Não é suspeita, é certeza. Aquele olhar, eu sei, disse Heitor, a própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Sua mente, normalmente tão ágil, estava lenta, atolada no pânico. Ele se sentia como um regente que perdeu o compasso, a orquestra inteira descambando para o caos. Precisamos adiantar o plano. Temos que sair daqui agora. Como? Ele está lá fora. A segurança, antes que pudessem continuar, a porta se abriu. Era Cássio. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, isolando-os do som da festa. O sorriso havia desaparecido de seu rosto, substituído por uma calma polida que era ainda mais aterrorizante. Uma performance magnífica, disse ele, a voz suave, quase um elogio.
realmente magnífica. A paixão era quase palpável, digna do teatro municipal. Heitor deu um passo à frente, tentando assumir o controle. Cássio, O senhor não precisa... Senhor... Dizer nada, maestro, interrompeu Cássio. Ele caminhou até uma pequena mesa onde havia uma garrafa de champanhe em um balde de gelo. Ele a pegou com naturalidade e começou a abrir. Na verdade, eu é que devo lhes agradecer. Vocês me deram exatamente o que eu queria. Uma obra-prima nascida de uma, como direi, colaboração muito íntima. O som da rolha estourando foi como um tiro no silêncio da sala. Cássio encheu 3 taças de cristal com o líquido borbulhante. Ele estendeu uma para Liana e outra para Heitor. Nenhum dos dois se moveu. Bebam, disse ele, o tom ainda suave, mas com um fio de as por baixo. Vamos brindar ao canto perdido e ao amor que o inspirou. Chega de jogos, Cássio, disse Heitor, a voz recuperando a força. Nós vamos embora. Eu e Liana. Cássio soltou uma risada baixa. Ir embora? Maestro, o senhor parece não entender a sua situação. O senhor não está em posição de ir a lugar algum. Nem a senhora, minha querida esposa. Ele pegou seu celular do bolso do paletó. Com alguns toques, um som encheu a sala. Era a voz de Heitor e a voz de Liana. Sussurros, gemidos, o som de beijos. Era uma gravação de uma de suas noites no estúdio. A acústica perfeita, capturando cada detalhe íntimo. A qualidade do áudio era cristalina. Liana levou a mão à boca, um soluço escapando. Heitor sentiu o sangue fugir de seu rosto. O pânico deu lugar a uma fúria impotente. Você nos gravou, seu desgraçado. Eu gravei cada encontro de vocês, disse Cássio, desligando. O áudio. Ele tomou um gole de seu champanhe, saboreando-o. No estúdio, no seu quarto, até mesmo no pomar. Ícaro é um sistema muito eficiente. Eu tenho horas de material. Material muito inspirador. Pensei em usá-lo como base para a campanha de marketing da ópera. O que acha, maestro? A música, que nasceu de um adultério. Tem apelo, não? Ele estava se divertindo. Aquilo era um espetáculo para ele, e ele era o único espectador que importava. O que você quer? Perguntou Liana, a voz trêmula de raiva e humilhação. O que eu quero? Cássio se virou para ela, o olhar se endurecendo. Eu já tenho o que eu quero. Eu tenho a sua humilhação. Eu tenho a obra-prima dele. E, acima de tudo, eu tenho vocês. Exatamente onde eu queria. Ele se aproximou de Heitor, parando a centímetros dele. O senhor se lembra, maestro, de um jantar em São Paulo, há uns 15 anos? No Fasano. O senhor estava no auge, recém-chegado de uma turnê na Europa. Eu era apenas um fazendeiro do Mato Grosso, que tinha feito algum dinheiro e estava a tentar entrar para o seu mundo. Eu o abordei. Disse que era um admirador. Queria falar sobre música. E o senhor olhou para as minhas botas. Olhou para as minhas mãos de trabalhador e disse ao seu amigo alto o suficiente para que eu ouvisse. O que estes bárbaros com dinheiro não entendem é que a arte não pode ser comprada, apenas sentida. E eles não sentem nada. A memória voltou a Heitor. Um flash de um rosto que ele mal notara num mar de admiradores e bajuladores. Uma frase arrogante, dita num momento de soberba, que ele esquecera no segundo seguinte. Uma semente de veneno plantada há 15 anos, que agora dava seus frutos amargos. Eu jurei naquela noite, continuou Cássio, a voz baixa, sibilante, que um dia eu lhe provaria o contrário, que eu não apenas compraria a arte, mas que eu compraria a sua alma, que eu o faria criar a sua maior obra, não por inspiração, mas por desespero, e que eu o faria sentir. Oh, sim, maestro, eu o faria sentir. Ele se afastou, o espetáculo de sua revelação completo. A festa está a acabar, mas a nossa noite está apenas a começar, disse ele, voltando à sua calma polida. Eu reuni todos os meus convidados no grande salão. Eles estão ansiosos por um anúncio. Ele abriu a porta e 2 seguranças enormes, vestidos com ternos discretos, entraram na sala. Eles se posicionaram ao lado de Heitor e Liana. Por favor, me acompanhem. Eles não tinham escolha. Foram escoltados de volta ao salão principal. A atmosfera havia mudado. Os convidados não estavam mais a conversar em grupos. Estavam todos virados para o palco, esperando. Havia um púlpito de acrílico no centro. Cássio subiu ao palco, a taça de champanhe ainda na mão. Meus amigos, começou ele, a voz ressoando pelo sistema de som.
Que noite! Que música! O que testemunhamos aqui hoje foi o nascimento de uma obra de arte imortal. E eu gostaria de agradecer ao nosso gênio residente, o maestro Heitor Valença, e à minha talentosa esposa, Liana, pela colaboração extraordinária. Ele fez um gesto para que eles se aproximassem. Heitor e Liana subiram os degraus, os seguranças logo atrás, como prisioneiros sendo levados à forca. Como muitos de vocês sabem, a Fundação Império Verde tem um compromisso com a cultura brasileira. E é com imenso orgulho que eu anuncio que a nossa fundação irá patrocinar a estreia mundial da ópera Canto Perdido. E não será em qualquer lugar. A estreia acontecerá no palco mais sagrado das artes em nosso país, o Teatro Municipal de São Paulo. Uma onda de aplausos e murmúrios de admiração percorreu a plateia. Cássio ergueu a mão pedindo silêncio. E para uma obra tão especial teremos uma performance especial. A minha amada Liana, que hoje nos brindou com uma amostra de seu talento redescoberto, fará o papel principal. Será o seu grande retorno aos palcos. Mais aplausos. Liana estava pálida como mármore ao lado dele. Heitor sentia o suor frio escorrer por suas costas. A armadilha estava se fechando. Mas a grande arte, continuou Cássio, o tom se tornando mais grave, mais solene, exige sacrifício. O maestro Valença, em um gesto de dedicação total à sua obra, concordou em supervisionar toda a produção como consultor artístico. No entanto, ele acredita que, para garantir uma interpretação imparcial e inovadora, a regência da orquestra deve ser entregue a uma nova geração. Heitor o encarou, a incredulidade se transformando em horror. E por isso, disse Cássio com um sorriso triunfante, tenho o prazer de anunciar que o regente da estreia mundial de Canto Perdido será o jovem e brilhante maestro, Gustavo Pires. O nome atingiu Heitor como um golpe físico. Gustavo Pires, seu antigo protegido, o aluno mais talentoso que ele já tivera. E também o homem que o traíra, roubando um contrato da OSESP que deveria ser seu, usando de intrigas e mentiras. Seu maior rival. Gustavo, por favor, junte-se a nós, chamou Cássio. Da plateia, um homem mais jovem, com um sorriso arrogante, se levantou e subiu ao palco, apertando a mão de Cássio e depois de uma Liana petrificada. Ele se virou para Heitor e estendeu a mão. Maestro, disse Gustavo, a voz gotejando falsa humildade. Será uma honra indescritível dar vida à sua obra-prima. Heitor não apertou a mão dele, apenas o encarou, a fúria e a humilhação queimando em seus olhos. Cássio ergueu a taça novamente, o ato final de sua coroação. E para celebrar este momento histórico, o maestro e sua musa, é claro, serão nossos convidados de honra na noite de estreia. Eles assistirão a tudo do camarote presidencial. Assistirão juntos a sua criação ganhar o mundo. Um brinde à arte, ao amor e à colaboração. A plateia explodiu em aplausos, brindando, rindo, alheia ao drama brutal que acabara de se desenrolar. Eles viam um ato de filantropia, um momento de glória cultural. Não viam a vingança perfeitamente executada, a tortura psicológica, a destruição de duas almas em praça pública. Heitor e Liana estavam presos no palco, no centro do furacão, sob as luzes ofuscantes. Ele olhou para ela, e no desespero dos olhos dela, ele encontrou o reflexo do seu próprio. A fuga estava cancelada. O sonho havia se tornado um pesadelo. Eles não iriam escapar. Seriam forçados a sentar-se lado a lado no camarote de honra do inferno particular de Cássio Montenegro e assistir à sua história de amor ser cantada para o mundo. A trilha sonora de sua derrota eterna. A festa se dissolveu lentamente, como um sonho febril que se desfaz com a luz da manhã. Os convidados partiram, levando consigo o eco dos aplausos e a história de um mecenas generoso, alheios ao veneno que ficara para trás. Para Heitor e Liana, a mansão, agora silenciosa, se transformara oficialmente em sua prisão. As paredes de vidro não emolduravam mais a paisagem, refletiam suas próprias imagens, distorcidas pela angústia. Nos dias que se seguiram, Cássio implementou seu regime de tortura com uma precisão administrativa. Não havia violência física, não havia gritos. Havia apenas uma crueldade fria, metódica, que visava desmantelar o espírito deles, nota por nota. Heitor foi confinado à ala de hóspedes. Seu passaporte,
e celular foram guardados em um local seguro, como explicou um dos seguranças com uma polidez sinistra. Ele não estava trancado, mas a vastidão da fazenda era uma cela sem grades. Para onde ele iria? Cada trator, cada funcionário era um olho de Cássio. Ele se tornara um fantasma em sua própria vida, assombrando os corredores da casa onde dias antes acreditara ter encontrado a redenção. Liana foi submetida a um tipo diferente de aprisionamento. Ela foi devolvida ao seu papel de Senhora Montenegro, mas com uma nova e terrível função. Cássio começou a planejar a estreia da ópera com um entusiasmo maníaco. Reuniões por videoconferência com produtores, cenógrafos e figurinistas de São Paulo aconteciam diariamente na biblioteca, e Liana era obrigada a participar de todas, a opinar sobre os tecidos de seu figurino, a discutir a iluminação de suas cenas, a sorrir e concordar enquanto seu sonho era dissecado e reembalado como um produto de luxo. O golpe mais sádico de Cássio, no entanto, era forçá-los a trabalhar juntos. A obra precisa de ajustes, maestro, dizia ele com uma falsa preocupação durante os cafés da manhã que agora eram insuportáveis. Alguns trechos precisam ser adaptados para a acústica do municipal, e a voz de Liana, ela precisa estar perfeitamente aquecida para os ensaios com Gustavo. Ninguém melhor que o compositor para supervisionar isso. E assim, eles eram levados ao estúdio todas as manhãs pelos seguranças. O lugar que fora o ninho de sua paixão agora era sua câmara de tortura. Eles se sentavam ao piano, a partitura de canto perdido entre eles, um monumento ao seu amor e à sua ingenuidade. E sob o olhar atento de uma câmera de segurança que Cássio mandara instalar no canto da sala, eles ensaiavam. Heitor tocava, as mãos rígidas, a música que antes fluía dele agora, um exercício mecânico de dor. Liana cantava, a voz que havia redescoberto a liberdade, agora um instrumento a serviço de seu captor. Eles evitavam se olhar, mas a intimidade da música era uma traição. Cada nota do dueto de amor era uma faca em seus corações. Vezes Cássio aparecia. Ele não interrompia, apenas se sentava em uma poltrona no fundo do estúdio e os observava, com a expressão de um connoisseur, apreciando uma peça rara. Mais paixão, Liana querida, dizia ele, ao final de uma passagem. Lembre-se do que a inspirou a cantar assim. O público precisa sentir a sua entrega. E o senhor maestro, o andante parece um pouco apressado. Não tenha pressa de acabar com o sofrimento da sereia. A beleza está na agonia. Cada palavra era um cálculo, um instrumento de tortura psicológica. Ele os forçava a profanar a própria arte, a transformar a expressão mais pura de seu amor em uma performance a seu serviço. Foi durante um desses ensaios que Cássio finalmente revelou a profundidade de sua vingança. Heitor, incapaz de suportar mais, parou de tocar no meio do dueto principal. Eu não consigo, disse ele, a voz um fio. Não consegue. Maestro? Perguntou Cássio da sua poltrona. Que pena, é a melhor parte. A parte em que o navegador perdido finalmente encontra a sereia e eles se entregam a um amor impossível, tão realista. Heitor se levantou do piano, o corpo tremendo de uma raiva que não tinha para onde ir. Por que está a fazer isto, Cássio? A humilhação, a ópera, já não é suficiente? O que mais você quer? Cássio se levantou e caminhou lentamente até ele. O que eu quero que o senhor entenda, que o senhor, com toda a sua genialidade, sua sensibilidade artística, entenda o que é ser impotente. O que é? Ter algo que você ama, algo que define a sua alma, arrancado de você e transformado em propriedade de outro. Ele olhou para Liana. Eu amava esta mulher, maestro. Não como se ama um objeto, como o senhor deve pensar. Eu a amava. Eu a tirei de um mundo de incertezas e a coloquei num pedestal. Dei-lhe tudo. E ela me traiu com o senhor na minha casa, usando a música que eu financiei como trilha sonora para o seu adultério. Você não a amava. Você a sufocou, gritou Heitor. E qual a diferença? Retorquiu Cássio, a voz subitamente perigosa. O amor e a posse para homens como nós são a mesma coisa. O senhor, quando rege uma orquestra, o senhor não a ama? Não a possui? Cada músico, cada nota, obedecendo à sua vontade. A sua arte não é uma forma de tirania? Heitor ficou em silêncio, chocado pela lógica perversa do argumento.
O senhor me chamou de um bárbaro com dinheiro, continuou Cássio, a voz voltando ao seu tom calmo e sibilante. E talvez eu seja, mas o senhor, maestro, é um tirano de sentimentos. O senhor usa a beleza para seduzir, para controlar, para conseguir o que quer. Nós não somos tão diferentes. A única diferença é que hoje neste palco o bárbaro sou. E este bárbaro é o dono da sua alma, maestro. É o dono da sua música e é o dono da sua musa. Ele se virou para Liana. Gustavo Pires chega amanhã para começar os ensaios. Espero que você esteja pronta para cantar para ele com a mesma paixão. A chegada de Gustavo, no dia seguinte, foi a coroação da humilhação. O jovem maestro, com seu ar de sucesso e sua arrogância mal disfarçada, foi instalado na suíte principal de hóspedes. Ele tratava Heitor com uma piedade condescendente que era mais insultuosa que qualquer agressão. Heitor, meu caro, que tragédia! Mas não se preocupe, sua obra está em boas mãos. Farei justiça à sua genialidade. Cássio instituiu uma nova rotina. Heitor era obrigado a assistir aos ensaios de Gustavo com Liana. Ele sentava-se na poltrona do estúdio, o mesmo lugar onde Cássio se sentava, e era forçado a ver outro homem reger sua música, a guiar a voz de Liana, a interpretar a sua paixão. Gustavo, ciente do drama, regia com um exagero teatral, seus gestos amplos e dramáticos, uma paródia da própria arte da regência. Ele parava Liana, corrigia seu fraseado, pedia mais entrega emocional, tudo sob o olhar vigilante de Heitor. Era insuportável. Cada nota era uma tortura. Ver a mulher que amava cantar sua canção de amor para outro homem, guiada por seu maior rival, era uma forma de inferno que Dante não imaginara. Heitor começou a se desintegrar. Parou de comer, de dormir. Passava as noites em seu quarto, olhando para o teto, o silêncio, preenchido pelos ecos da música profanada. A garrafa de uísque, que fora sua companheira em São Paulo, tornou-se sua única confidente ali. Ele bebia até a inconsciência, a única fuga possível daquele pesadelo acordado. Sua alma de artista estava a ser metodicamente assassinada. Cássio não queria apenas a ópera. Ele queria destruir o homem que a criara. Queria provar que a arte, a genialidade, a paixão, tudo podia ser comprado, empacotado e, por fim, aniquilado pelo poder bruto do dinheiro. Uma noite, bêbado e desesperado, Heitor cambaleou até o estúdio. Estava vazio. Ele se sentou ao piano e olhou para a partitura de Canto Perdido, a sua obra-prima, o seu Requiem. Ele pousou os dedos nas teclas, mas não tocou. Em vez disso, abriu a tampa do piano e olhou para as cordas, para o mecanismo complexo que produzia a beleza. E num ato de desespero, ele socou as teclas com os punhos, fechados uma e outra vez, produzindo um clangor dissonante, um grito de dor atonal que ecoou pela casa silenciosa. Era o som de um sonho a morrer. E Heitor, o grande maestro, finalmente se rendeu à dissonância. O fundo do poço, para Heitor, não era um lugar de escuridão, mas de uma clareza terrível. Após a noite em que tentara assassinar o Fazioli com os próprios punhos, algo dentro dele se partiu e, paradoxalmente, se encaixou. A raiva se esgotara, o desespero se exaurira. O que restou foi um vazio frio e lúcido. Ele percebeu que a estratégia de Cássio era perfeita. Enquanto Heitor se consumisse em fúria e autopiedade, a vingança de seu inimigo estaria completa. Lutar contra Cássio no campo de força dele era inútil. A única saída não era explodir, mas implodir. Não era fugir, mas lutar de dentro para fora. Ele parou de beber. Começou a comer novamente, a participar dos ensaios com uma nova e perturbadora atitude. Ele não mais se sentava na poltrona como um espectador torturado. Ele se levantava, caminhava pelo estúdio e começava a dar sugestões. Sua mudança de comportamento confundiu a todos. "Gustavo, meu caro", dizia ele, com uma calma professoral, "o rubato que você está a usar no segundo ato é um pouco previsível. A sereia não está apenas triste, ela está a manipular. A melodia deve seduzir, não lamentar. Tenta acentuar a síncope na quarta medida." Gustavo, pego de surpresa pela autoridade repentina de Heitor, tentava argumentar, mas a lógica musical de Heitor era impecável. Cássio, que observava de sua poltrona, franziu a testa intrigado. Ele esperava um homem quebrado,
não um consultor artístico engajado. Liana também ficou confusa. O olhar de Heitor para ela durante os ensaios não era mais de dor compartilhada, mas de uma intensidade fria, profissional. Era como se ele a visse apenas como um instrumento, a soprano principal de sua obra. Onde estava o amante, o conspirador? A verdade era que Heitor havia encontrado um novo plano. Um plano nascido não da paixão, mas da mais pura e gelada lógica musical. Se não podia salvar sua obra, ele a destruiria, mas não com fogo ou com as mãos. Ele a destruiria com a própria música. Seu primeiro passo foi reconquistar uma pequena fração de liberdade. Ele abordou Cássio com uma proposta. Cássio, a ópera está quase pronta, mas há uma falha, disse ele, com a seriedade de um engenheiro a apontar um erro de cálculo. A orquestração, ela foi escrita para a minha regência, para a minha interpretação. Gustavo tem um estilo diferente. Algumas passagens soam grosseiras. Eu preciso de acesso a um computador com o software de notação. Preciso reorquestrar certas partes para se adequarem ao estilo dele, para que a sua estreia seja perfeita. A lógica era irrefutável. E a isca, a sua estreia perfeita, era irresistível para o ego de Cássio. O bilionário, embora desconfiado, concordou. Um laptop foi providenciado para Heitor, confinado ao seu quarto e com o acesso à internet. Monitorado. Era tudo o que ele precisava. Heitor não reorquestrou a obra. Ele a reescreveu. Em segredo, durante as madrugadas, ele compôs uma nova passagem, um final alternativo para o dueto de amor do último ato. Não era uma simples variação, era uma subversão completa. Ele manteve a mesma estrutura harmônica, o mesmo ritmo, para que a orquestra não percebesse a mudança de imediato. Mas a linha melódica da soprano, essa ele transformou. A melodia triunfante e apaixonada deu lugar a uma linha vocal quebrada, dissonante, que subia a alturas quase impossíveis, cheia de saltos atonais e pausas angustiantes. Era a melodia da loucura. Transformava a apoteose do amor em um colapso psicológico. A sereia não era libertada pelo amor, era destruída por ele, sua voz se estilhaçando como vidro. Era um ato de assassinato musical. O desafio seguinte era levar a nova partitura até Liana. A comunicação entre eles era zero. Estavam sempre sob vigilância. Mas Heitor observara a rotina da casa. Observara como os empregados recolhiam as roupas para a lavanderia. Liana, ele sabia, tinha um apreço especial por uma velha governanta da casa, uma senhora chamada Dona Inês, a única pessoa que parecia tratá-la com genuína compaixão. Heitor imprimiu as poucas páginas da nova melodia, dobrou-as num pequeno quadrado e numa manhã, enquanto um segurança o escoltava do seu quarto para o estúdio, ele, acidentalmente, deixou cair um lenço perto do cesto de roupa suja que Dona Inês estava a carregar. Enquanto se abaixava para pegar, ele enfiou o papel dobrado no meio das roupas de Liana. Foi um risco imenso. Ele não trocou olhares com a governanta, não disse uma palavra, apenas confiou na intuição de que a lealdade daquela mulher não pertencia a Cássio. A espera pelos dias seguintes foi uma tortura. Liana daria a entender que recebeu a mensagem, ela teria a coragem de aprender a nova e dificílima passagem em segredo e, acima de tudo, ela ousaria cantá-la na noite da estreia, diante de milhares de pessoas? O sinal veio 3 dias depois, durante um ensaio. Eles estavam a passar o dueto final. Gustavo regia com seu exagero habitual. Quando chegou a última frase da área de Liana, uma nota longa e aguda, ela a segurou por um tempo um pouco mais longo que o normal, e no último segundo, alterou a dinâmica de um forte para um pianíssimo súbito e assustador. Musicalmente era uma pequena licença poética, mas para Heitor foi um grito. Era uma técnica de dinâmica que ele havia usado na nova composição. Ela havia recebido a partitura e ela estava a bordo. A partir daquele dia, um novo jogo começou, um jogo de subtexto musical. Durante os ensaios, eles se comunicavam através de pequenas alterações no fraseado, na dinâmica, no ritmo, pequenos desvios da partitura original que apenas os dois, o compositor e sua musa, conseguiam entender. Eram mensagens de encorajamento, de medo, de determinação. Era a sua conspiração silenciosa, conduzida sob o nariz de seus captores. Enquanto isso,
A máquina de marketing de Cássio para a estreia trabalhava a todo vapor. Revistas de celebridades publicavam fotos de Liana em suas provas de figurino. Jornais anunciavam a estreia do século. Gustavo Pires dava entrevistas falando da honra de reger a obra final do recluso Heitor Valença. Cássio era celebrado como o grande mecenas das artes, o Médici do Cerrado. O palco para sua glória estava montado. A tentativa de fuga, no entanto, ainda precisava acontecer. O plano original estava arruinado, mas Heitor sabia que precisavam de uma distração, de um evento que cimentasse na mente de Cássio a ideia de que eles ainda eram as vítimas desesperadas que ele acreditava que fossem. Eles combinaram a fuga usando seu código musical. Um acelerando súbito em uma passagem significava a hora. Uma fermata em uma nota específica era o ponto de encontro, o antigo pomar. A mensagem foi passada ao longo de uma semana de ensaios. Na noite combinada, a casa estava silenciosa. Heitor conseguiu sair de seu quarto, deslizando pelos corredores como uma sombra. Liana fez o mesmo. Eles se encontraram sob uma mangueira antiga, a lua filtrada pelas folhas. O ar estava frio. Você tem certeza disso? Sussurrou Liana, o corpo tremendo não de frio, mas de medo. É a única maneira. Ele precisa acreditar que nos quebrou. Precisa baixar a guarda. A nossa verdadeira fuga não será desta fazenda, Liana. Será no palco do municipal. Eles correram. Correram pela escuridão, em direção aos limites da propriedade. Não correram para escapar, mas para serem pegos. E, como esperado, os feixes de luz das lanternas os encontraram antes que chegassem à cerca. Os seguranças os cercaram, as armas apontadas, os cães a ladrar. Foram arrastados de volta para a casa como criminosos. Cássio os esperava na sala principal. Ele não estava com raiva. Estava desapontado, como um pai cujo filho o desobedeceu. Eu realmente esperava mais de vocês, disse ele balançando a cabeça. Tão previsíveis, tão românticos. A punição, como Heitor previra, não foi física. Foi pior. A partir de hoje vocês não se verão mais até a noite da estreia, decretou Cássio. Liana, você ficará confinada em seus aposentos. Seus ensaios com Gustavo serão feitos lá. E o senhor, maestro, ficará no seu quarto, sem estúdio, sem piano. Apenas com a companhia de suas memórias. Ele os separou. Era o seu movimento final para garantir que estivessem completamente quebrados, isolados, antes do espetáculo final. Mas ao fazê-lo, ele cometeu o seu único erro. Deu a Liana o tempo e a solidão de que ela precisava para aprender, para decorar, para internalizar a nova e terrível melodia de Heitor. Deu a ela o silêncio necessário para preparar sua arma. Heitor foi levado para o seu quarto. A porta foi trancada por fora. Ele estava sozinho na escuridão, mas não se sentia derrotado. Ele olhou pela janela, para a lua cheia que iluminava o mar de soja. A noite da estreia estava a 2 semanas de distância. A sua fuga em falso tom havia funcionado. Cássio acreditava tê-los encurralado, mas Heitor sabia que o crescendo de sua verdadeira sinfonia estava apenas começando, e o seu final seria tocado não numa fazenda isolada, mas para o mundo inteiro ouvir. O Teatro Municipal de São Paulo, na noite da estreia, era um turbilhão de seda, joias e poder. A elite paulistana, a nata da sociedade, da política e dos negócios, subia a escadaria de mármore, as vozes e os risos ecoando sob os afrescos dourados do teto. Fotógrafos disputavam o melhor ângulo, os flashes das câmeras criando uma tempestade de luz branca. Era mais do que uma estreia de ópera. Era o evento social da década, a coroação de Cássio Montenegro como o novo grande patrono das artes do Brasil. No camarote presidencial, o epicentro daquela galáxia de opulência, a atmosfera era de um silêncio glacial. Cássio estava no centro, impecável em um smoking feito sob medida, o rosto radiante de triunfo. Ele aceitava os cumprimentos de políticos e empresários que vinham prestar homenagem, o sorriso nunca vacilando. À sua direita estava Liana. Ela era uma visão, envolta em um vestido de gala que era da cor do sangue, coagulado. Estava pálida, mas estranhamente serena. Seus olhos não focavam em nada, como se ela estivesse em outro lugar, num palco interior onde se preparava para a maior performance de sua vida. À sua esquerda estava Heitor. Ele parecia um espectro.
O smoking alugado não lhe caía bem, e seu rosto estava magro e encovado. Ele não falava, não reagia. Apenas olhava para a frente, para o veludo vermelho da cortina fechada. Para o mundo, ele era o gênio quebrado, a figura trágica na noite de glória de outro homem. Ninguém poderia adivinhar a tempestade de cálculo e antecipação que rugia por trás de seus olhos vazios. As luzes diminuíram. Um murmúrio percorreu a plateia. O silêncio se instalou. Gustavo Pires entrou no fosso da orquestra, recebido por uma onda de aplausos. Ele se curvou para a plateia, depois para o camarote presidencial, um aceno respeitoso que fez o estômago de Heitor se revirar. Então ele ergueu a batuta. O primeiro ato da ópera foi tudo o que Cássio poderia desejar. A música de Heitor, mesmo sob a regência pomposa de Gustavo, era inegavelmente genial. A orquestra soava magnífica e a produção, com seus cenários grandiosos e figurinos deslumbrantes, era um espetáculo para os olhos. A história da sereia aprisionada se desenrolou, a melancolia e a beleza da partitura envolvendo a plateia. Liana entrou no palco no segundo ato e um suspiro coletivo percorreu o teatro. Ela não era apenas uma cantora, ela era a personagem. Sua presença era magnética, sua dor palpável. Sua voz, no entanto, era contida. Ela cantava lindamente, com uma técnica impecável, mas a paixão avassaladora que mostrara na festa na fazenda não estava lá. Era uma performance controlada, quase fria. No camarote, Cássio franziu a testa ligeiramente. Ele se inclinou para Liana e sussurrou: "Onde está o fogo, querida? Lembre-se do nosso acordo." Liana não respondeu, os olhos fixos no palco. Heitor sentiu o coração acelerar. A contenção dela era parte do plano. Ela estava a guardar a sua energia, a sua fúria, para o final. O intervalo chegou. O camarote foi novamente invadido por bajuladores. "Magnífico, Cássio. Um triunfo", dizia um senador. "E a sua esposa? Que talento escondido", comentava a esposa de um banqueiro. Cássio sorria, mas seus olhos voltavam-se para Liana, uma sombra de irritação em seu rosto. Ele queria o espetáculo completo, queria a paixão, a entrega, a humilhação pública. A performance controlada de Liana o estava a privar do clímax de sua vingança. O terceiro e último ato começou. A tensão no teatro era palpável. A história se encaminhava para o seu clímax. O reencontro dos amantes, o dueto que deveria ser a apoteose de seu amor, a celebração de sua fuga iminente. O ator que interpretava o navegador, um tenor de renome, cantou sua parte com uma paixão ardente. E então foi a vez de Liana. Ela estava sozinha no centro do palco, sob um único feixe de luz. A orquestra começou os primeiros acordes do dueto, a melodia familiar, sublime e apaixonada que Heitor havia escrito. Liana abriu a boca, e o que saiu não foi a melodia esperada. Foi uma única nota, longa, sustentada, que começou suave e cresceu em um crescendo que parecia rasgar o ar. Era uma nota de uma pureza e uma dor tão intensas que o teatro inteiro prendeu a respiração. A orquestra vacilou, confusa. Gustavo Pires olhou para ela do fosso, a batuta suspensa no ar, o rosto uma máscara de choque. No camarote, Cássio se endireitou na cadeira, a confusão se transformando em fúria. "O que ela está a fazer?" sibilou ele. Heitor não se moveu. Apenas fechou os olhos ouvindo. E então Liana começou a cantar a nova melodia. A melodia da loucura. Era uma música aterrorizante e hipnótica. A voz dela subia a alturas impossíveis, depois mergulhava em graves guturais. As palavras do libreto eram as mesmas, palavras de amor e esperança. Mas a melodia as torcia, as transformava em um lamento de uma alma estilhaçada. Era o som do canto perdido, se tornando o canto da loucura. A orquestra, perdida, tentava acompanhá-la, mas a música de Heitor era uma armadilha. A harmonia subjacente ainda estava lá, o que tornava a dissonância da voz de Liana ainda mais chocante. Era como ver um anjo a cantar uma canção do inferno. O tenor, seu parceiro de cena, ficou paralisado, incapaz de entrar. A plateia estava em um silêncio chocado. Ninguém entendia o que estava a acontecer. Era um erro? Um colapso da cantora? Ou era arte? No camarote, Cássio finalmente compreendeu. Ele olhou para Heitor, os olhos azuis faiscando de uma raiva apoplética. "Você!"
rosnou ele. Isso é obra sua. Heitor abriu os olhos e o encarou, e pela primeira vez sorriu. A arte não pode ser comprada, Cássio. Lembra-se? Mas ela pode ser retomada. Cássio se levantou como se fosse agredir Heitor, mas era tarde demais. O espetáculo no palco era magnético demais. Liana estava a chegar ao final da sua área de loucura. Sua voz subiu para uma nota final, um agudo tão penetrante e sustentado que parecia que o cristal dos lustres iria se estilhaçar. E então, no clímax da nota, ela não a concluiu, ela a quebrou. O som se transformou em um grito de dor, de fúria, de libertação. E então, ela desabou no palco. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que o Teatro Municipal já conhecera. Durou 5, 10, 15 segundos. Um silêncio de choque, de confusão, de uma emoção crua que ninguém esperava encontrar. Então alguém lá no fundo da galeria começou a aplaudir. Um único par de mãos. Depois outro. E em segundos, o teatro inteiro veio abaixo em uma ovação ensurdecedora, uma onda de som que era parte admiração, parte catarse. Eles não sabiam o que tinham visto, mas sabiam que era verdade. Sabiam que tinham testemunhado algo muito além de uma performance. No camarote, Cássio estava petrificado, o rosto cinzento. Sua vingança perfeita, seu triunfo público, tudo se transformara em cinzas. Ele não era mais o mecenas vitorioso. Era o tolo, o bárbaro que fora enganado pela própria arte que pensava possuir. Sua humilhação era total. E o pior, era ambígua. Ninguém, exceto ele, Heitor e Liana, sabia a verdadeira história. Para o mundo, ele seria para sempre o homem que patrocinou a performance mais controversa e genial da década. Ele estava preso à glória de sua própria derrota. A cortina caiu. Os seguranças de Cássio se moveram para agarrar Heitor, mas no caos de pessoas se levantando e comentando, ele conseguiu deslizar para fora do camarote. Ele não tentou fugir do teatro. Ele caminhou, com uma calma que não sentia há anos, em direção aos bastidores. Ele encontrou Liana em seu camarim. Ela estava sentada em frente ao espelho, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Estava a tremer, mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. "Nós conseguimos", sussurrou ela. "Você conseguiu", corrigiu ele. "Foi a maior performance da sua vida." Eles se olharam, e não havia mais a necessidade de palavras. O futuro era incerto. Cássio os destruiria legalmente. Eles perderiam tudo. Mas naquela noite, eles haviam vencido. Haviam recuperado a única coisa que importava: a sua música, a sua alma. A porta do camarim se abriu com um estrondo. Eram os seguranças de Cássio. Heitor se colocou na frente de Liana. Ele não tinha mais medo. "Acabou", disse ele. A voz calma. Ele olhou para Liana uma última vez. Um olhar que continha todo o amor, toda a dor e toda a música que haviam compartilhado. A sinfonia da traição havia chegado à sua nota final. E não era um acorde de amor triunfante, nem um lamento de derrota. Era uma dissonância gloriosa, inesquecível e finalmente livre.